Voltamos com o Tela 1 Especial Debate. O tema de discussão de hoje é a influência de jogos eletrônicos na vida dos jogadores. Estamos aqui no estúdio com a psicopedagoga Lisiane Krieger e o engenheiro de automação Saulo Martin. Para quem diz que os jogos eletrônicos influenciam negativamente, o argumento usado é a multiplicação de casos violentos, em que os assassinos geralmente possuíam uma característica em comum, o vício em jogos. Mas há também aquelas pessoas que não se tornam violentas, apenas perdem sua vida social e se tornam agressivas. Na reportagem a seguir você confere esses casos. Jogos violentos podem estimular comportamentos agressivos em jogadores que já têm predisposição, levando-os a acreditar que tais comportamentos são comuns no convívio social. Esse jogo é para 18 anos. Eu acho que as pessoas têm que respeitar isso. Que nem uma criança de 5 anos jogando um jogo extremamente violento, é claro que ela vai entrar na cabeça dela aquelas coisas, enquanto uma pessoa adulta já ela vai saber, não, isso aqui é... Eu não posso sair matando todo mundo, isso é errado. Mas eu gosto de fazer isso no videogame. Quando o jogo se torna um vício, ele pode se tornar obsessão e causar vários problemas em seus jogadores. Um ponto bem negativo é as pessoas confundirem o que se trata de jogo, seu personagem virtual com a sua vida real. Essa é a grande confusão que, principalmente crianças que começam a jogar muito cedo, acabam misturando, achando que elas são personagens, mas na verdade eles são jogadores. A frequência inadequada do uso de jogos pode causar problemas de saúde, tanto físicos quanto emocionais. O jogador começa a apresentar uma compulsão por jogos que mais tarde pode se transformar em doença, onde o prazer em jogar se torna tensão. O vício em jogos eletrônicos está se tornando um problema de saúde pública mundial. Países como a Coreia do Sul, Alemanha, Holanda e Estados Unidos já contam com centros de tratamento exclusivos para viciados em jogos eletrônicos. Pessoas que passam 18 a 20 horas por dia jogando. Pessoas que não têm vida social, pessoas que ficam enclausuradas no seu quarto. Conheço pessoas que têm desde os 15 anos de idade, então hoje com seus 24 anos, então são 9 anos jogando direto, não fizeram faculdade, não terminaram o estudo e simplesmente ficam no quarto trancados jogando. Saulo, de que forma os jogos eletrônicos podem ser prejudiciais? Olha, eu acho que tudo em excesso pode ser prejudicial. Então, assim, não necessariamente só jogos, tudo que for em excesso é ruim. As pessoas precisam saber lidar e saber qual que é o limite pessoal delas, a que ponto elas não estão desperdiçando o tempo delas jogando esses jogos e poderiam estar fazendo uma atividade um pouco mais útil para elas ou alguma coisa que ajudaria na formação delas, na educação, qualquer outra atividade. Então, assim, a partir do momento que a pessoa perde essa diferenciação, onde ela não consegue mais determinar qual que é o limite pessoal dela, aí ele se torna prejudicial. E, Lisiane, a gente vê muitos casos que crianças acabam reprovando de ano porque ficam muito tempo jogando, inclusive os adolescentes. Como que é isso? É a mesma culpa dos jogos? Eu não digo assim, culpa só dos jogos, né? É culpa do pai e mãe que não estão ausentes ali e não colocaram, como o Saulo falou, limite. Né? Tem que fazer, organiza o dia da criança, faz as tarefas, faz estudo, vai para aula de inglês, natação, tudo o que tem uma agenda super agitada, né? Lotada. E põe uma horinha para jogar e acabou, deu, sai. Não pode ficar. Lógico, se você não tiver pai e mãe presente e a criança ficar para ela só, ela vai ficar. Ela vai para a lição, que é uma coisa que ela vai ser cobrada, ela vai ter que exigir muito cognitivo, ela vai ficar no jogo que ela tem é mais atrativo para ela. Né? E você acha então que precisa de um certo acompanhamento? Sim, com certeza. Observar os jogos das crianças. Sempre. Em questão do isolamento, que a gente percebe muito, que muitas pessoas deixam de ter o contato social, deixam de fazer diversas atividades. Eu estava até essa semana, por coincidência, né, chegou na minha casa um periódico que fala justamente, o título da matéria é assim, se a sua empresa entrou no jogo, uma coisa assim que coloca que as empresas estão desenvolvendo esses jogos, colocando espaço para as pessoas terem um momento de jogo dentro da empresa, né, para poder desenvolver estratégia, raciocínio, ter mais domínio, né, para os negócios. E aparece uma reportagem ali de um professor que ele fala que ele perde uma noite de sono no jogo, que ele tem um apartamento de 40 metros quadrados, que
no meu apartamento só cabe eu, os meus jogos e os meus jogos de tabuleiros. Então esse, qual é a socialização, né? Qual é a vida social que ele tem? Que daí ele perde uma noite por semana para ficar ali jogando e tem uma foto dele assim na reportagem que é tudo escuro, o apartamento, e ele vai se fechando, parece assim, sabe? Não gostei muito disso. E Saulo, até que ponto os jogos podem incitar a agressividade? Olha, eu acho que um jogo, sinceramente, não acho que um jogo incita agressividade mais do que qualquer outra atividade que você faça. Eu acho que qualquer atividade que possa vir a frustrar a pessoa pode incitar agressividade. No trânsito, você pode se tornar uma pessoa agressiva. Então, assim, eu jamais diria que jogos incitam agressividade. Eu acho que as pessoas que têm predisposição para serem agressivas podem ficarem agressivas em algum momento de frustração com o jogo, ou alguma forma do tipo, mas eu jamais diria que jogo incita agressividade. E essa realidade que a gente vê nos jogos, como os de violência, entre outros, ajuda um pouco a pessoa descontar um pouquinho dos sentimentos ruins? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, hoje em dia, jogos eles servem para mais de uma coisa, não é só para entretenimento. Eles servem para desenvolvimento de raciocínio, desenvolvimento de coordenação motora. Tem muitas outras coisas que acontecem durante um jogo. O que é importante lembrar também é que assim, o jogo, ele é uma pessoa que está atrás, é a pessoa que controla. Então, por mais que tenha uma história, tenha um ambiente violento lá dentro, a pessoa sabe que aquilo são as ações dela. E tem muitos jogos que estão lá que é justamente para fazer o contrário. Eu realmente acho difícil falar que um jogo, por ser violento, ele torna uma pessoa violenta. Então... E eu vi bastante pesquisas que a gente viu, conforme foi passando, que eles disseram que os jogos tornam a violência algo banal. De certa forma, tem jogos que eles banalizam a violência, mas é mais uma sátira. Na minha opinião, isso é uma sátira da violência. Assim como você ver um filme que é extremamente violento, ele é um filme. Um jogo não deixa de ser um jogo. Por mais que a pessoa esteja inserida naquilo, ele é um jogo. Você pega e vê, por exemplo, obviamente, tem casos onde as pessoas assim, se isolam e tudo mais. Porém, os jogos hoje em dia, os mais populares são o quê? São os MORPGs, que é o Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. São os jogos onde as pessoas têm que jogar em conjunto, elas dependem uma da outra. Portanto, eu acho que os jogos hoje em dia, inclusive, eles estão deixando de fazer com que as pessoas não sejam sociais. É pelo contrário. Ela se tornou um canal de socialização para essas pessoas que têm uma dificuldade de ter o contato físico, de ter o cara a cara. E isso é muito importante também. Então, eu vejo essa influência, por exemplo, dos jogos que banalizam a violência e fazem, de certa forma, com que ela não seja algo sério. Ela simplesmente está demonstrando uma realidade alternativa, um ambiente onde a pessoa pode extravasar, pode, por exemplo, num GTA, pode atropelar alguém e não tem problema, e viver a sua vida dentro do jogo. É, de certa forma, uma maneira de extravasar, de se desestressar. Existem estudos que mostram, por exemplo, que jogos casuais e até mesmo jogos violentos são uma ótima ferramenta para desestressar uma pessoa. Mas também o outro lado da moeda. No bloco a seguir, você confere que os jogos também podem influenciar positivamente as pessoas. Voltamos já.